Bom, então para a gente falar sobre o Google Docs, que é o tópico de hoje, a primeira coisa que a gente precisa saber é como criar um Google Docs, né? Então você pode ou acessar o Google Drive e utilizar a opção novo aqui, né? Ou então você pode ir direto no endereço docs.google.com, onde você vai acessar então a página direto do Google Docs, tá? Nesse caso aqui, eu vou utilizar aqui o Google Drive porque eu vou deixar ele aqui na minha pasta raiz mesmo, então eu vou fazer criar o arquivo por aqui. Então eu vou até o menu novo, cliquei errado aqui, novo, documentos Google. Legal. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a gente pode começar editando o título aqui do documento, se a gente então decidir que seja importante. Mas eu posso já editar algumas palavras aqui nesse documento, e essas palavras elas vão automaticamente se tornar o título. Então, por exemplo, educação Wikipédia. Digitei as duas palavras aqui, eu clico no título, ele automaticamente leva as palavras para lá, tá? Isso já é automático, bem rápido. Uma das tarefas na prova do Google é justamente você procurar um texto na Wikipédia que fala de educação. Então a gente vai fazer essa pesquisa agora. Educação Wikipédia. Achei o artigo aqui, primeiro link logo de cara aqui. E eu vou pegar então alguns parágrafos de texto e vou levar lá para o meu Google Doc. Então eu vou copiar aqui desde essa primeira frase aqui até o finalzinho desse parágrafo. Ctrl C. Levo aqui na Wikipédia. E aqui já tem uma dica que eu vou passar para vocês. A primeira é a seguinte: se eu apertar Ctrl V, vocês podem ver que toda a formatação de texto e links foi trazida lá da Wikipédia. Existem formas de se eliminar isso aqui. Você pode ir um por um aqui e remover, por exemplo, os URLs de links aqui, né? Você pode selecionar aqui essa palavra e remover o link, tá? Mas existe uma maneira mais fácil de se fazer isso. E qual é essa maneira? Ao invés de você utilizar o Ctrl V, que é o método mais comum para colar o texto que você copiou de um outro lugar, se você pressionar Ctrl Shift V, ele elimina toda a formatação que veio do site. Então agora ele só tem o texto direto com a fonte padrão desse meu Google Docs aqui, que é o Arial 11. Então pode ver, ó, a palavra ensinar e a palavra aprender não contém mais links, tá? Então se tornaram apenas textos simples. Tudo bem? Então a primeira dica aqui já é o Ctrl Shift V para eliminar essa formatação, tá? Outra coisa aqui é o seguinte: o Google Docs tem uma ferramenta que é muito útil e facilita bastante na navegação dos documentos, que é a estrutura de tópicos. Então a estrutura de tópicos nada mais é do que nós aplicarmos algumas formatações em pedaços desse texto aqui, e depois a gente vai criar aqui um pequeno menu de navegação aqui do lado direito, do lado esquerdo, desculpa. Como é que isso funciona? Eu vou clicar aqui então no inserir e, ver, exibir barra de estrutura de tópicos do documento. Então a estrutura de tópicos aqui está ativa, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar pequenos títulos aqui no meu documento. Então, por exemplo, aqui logo aqui ele já fala aqui, bom, vamos deixar esse aqui, Educação Wikipédia. Aqui a gente fala de autonomia do indivíduo, né? Então eu vou criar aqui um outro título, um subtítulo, na verdade, não, na verdade um título menor, né, de menor expressão. Ok? Logo aqui embaixo ele tem um parágrafo falando qualquer coisa aqui da Unesco. Então, Unesco. E aqui embaixo fala de recursos técnicos, né? Recursos tecnológicos ou educação tecnológica. Então eu vou aqui criar mais um título aqui chamado de Educação Tecnológica. Legal? Bom, acontece que eles ainda não são títulos, né? Eu preciso
atribuir uma formatação específica nesse texto para que ele se torne então um título. Então, a Educação Wikipédia, vou selecionar aqui, ó, do lado da fonte, eu tenho a opção título. Então agora a Educação Wikipédia virou um título. Pode perceber que a Educação Wikipédia já apareceu ali do meu lado esquerdo como um título, tá? Uma estrutura, um tópico, né, no meu documento. Vou fazer a mesma coisa com a autonomia do indivíduo, mas dessa vez eu vou utilizar o título 1. Vou fazer a mesma coisa aqui com a Unesco, vou aplicar o título 1, e aqui embaixo também na Educação Tecnológica, eu também vou aplicar o título 1. Na verdade, vamos deixar aqui diferente, vamos deixar ele com o título 2, para vocês perceberem. Ó, pode ver que todas as palavras que nós marcamos como título, elas começaram a aparecer aqui na estrutura de tópicos agora como títulos e tópicos dentro do nosso documento. Olha o que acontece quando eu clicar no título Educação Wikipédia. Ele automaticamente faz a rolagem do documento para que ele te leve exatamente para onde está aquele tópico. Então, se eu clicar em Educação Tecnológica, ele vai me levar até esse título. Isso aqui é muito útil, é muito rápido e facilita bastante, principalmente quando você tem documentos com muitas páginas, né? Uma política, um manual ou um portfólio de um aluno, por exemplo, você pode separar ele por tópicos. Então ele fica super interessante, fica organizado e a gente consegue controlar um pouquinho mais aqui a estrutura dos nossos documentos para que ele fique mais organizado.